A graça e a paz, meus amados irmãos. Vamos a mais um estudo no livro de Daniel, capítulo 1. Verso 1, ele fala no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Algo sobre Nabucodonosor encontra-se em Jeremias capítulo 25, de 1 ao 11, e também capítulo 29, verso 10. Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria. Esse praticamente é um fecho do capítulo 1. Né? Daniel e 3 amigos são selecionados para a preparação especial, do verso de 1 ao 7. O começo do cativeiro de Daniel é dado como o terceiro ano do reinado de Jeoaquim. Alguns críticos gostam de se referir a esta passagem como uma prova de contradição, porque Jeremias 25, verso 1, diz que o quarto ano de Jeoaquim foi o primeiro ano de Nabucodonosor. Porém, não ocorre contradição aqui. Jeremias estava falando do ponto de vista hebreu, enquanto Daniel estava falando do ponto de vista babilônico. Os babilônicos não contavam o ano no qual um homem se tornava rei, enquanto o ano inteiro de reinado não se completara. Enquanto os hebreus consideravam qualquer parte do ano da ascensão como o primeiro ano. Portanto, o quarto ano hebreu era equivalente ao terceiro ano babilônico. Antes da invasão de Jerusalém, Nabucodonosor tinha derrotado o Egito em Carquemis, o que provou claramente que a Babilônia era um poder dominante. Vimos isso em Jeremias 46, verso 2. Ele perseguiu os egípcios até o sul de Jerusalém, onde ele soube da morte de seu pai. Então, retornou à Babilônia para assumir o trono, mas levou consigo alguns cativos judeus e tesouros do templo para a terra de Siná, que é a área da Babilônia, também conhecida como Caldeia. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim. Nabucodonosor não teria sucesso se não fosse permitido por Deus. Jeremias, capítulo 27, verso de 5 ao 8. Isto dá o tom do tema da profecia de Daniel. Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Não nos é dito quantos cativos foram levados desta vez. Somente que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estavam entre eles. Lembrando estas datas, em 605, como o começo do cativeiro de Judá, Nabucodonosor veio contra Jerusalém mais 2 vezes, no ano 597 a.C. e 586 a.C. Nabucodonosor comissionou Aspenaz, chefe de seus servos, para selecionar alguns dos jovens judeus nobres para serem preparados na sabedoria e cultura dos caldeus. Sabendo que eram jovens, mas qual exatamente era a idade deles em certo, muitos estudiosos pensam que Daniel tinha entre 14 e 20 anos. Ele era um jovem de estatura elegante e inteligente, e agora é selecionado para um papel honroso no reino de Nabucodonosor. Essas vantagens tentariam a maioria dos jovens a serem orgulhosos e arrogantes, mas Daniel nunca esqueceu que seu primeiro dever era ser um servo de Deus. O rei favoreceu estes jovens com o alimento da sua própria mesa. Durante 3 anos eles deveriam receber provisões reais e educação, de modo que pudessem ser preparados para servir no governo de Nabucodonosor. Não somente foram eles iniciados nos costumes babilônicos, mas também lhes foram dados nomes babilônicos. Tudo isso provavelmente era destinado
a ajudá-los a esquecer as suas fidelidades judaicas. De fato, os novos nomes parecem referir-se a deuses babilônicos. Os seus nomes em judeu, em hebraico: Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é bondoso. Misael, que é o que Deus é. E Azarias, o Senhor ajuda. Traduzindo para a língua babilônica: Daniel, Belsazar, um servo de Bel. Ananias, Sadraque, inspirado pelo Deus Sol. Misael, Mesaque, que é o que Deus Lua é. E Azarias, o Abednego, servo de Nego. Daniel se recusa a se contaminar. Eles puderam mudar o nome de Daniel, sua lealdade? Não. Eles puderam ensinar-lhes o conhecimento babilônico, sua religião? Não. O assunto de comer na mesa do rei envolvia sua relação com Deus. Não nos é dito porque isto contaminaria Daniel. Talvez fosse carne que tivesse sido sacrificada aos ídolos, ou comê-la teria sido visto como adoração ao ídolo. A gente pode ver isso em 1 Coríntios 10, 28. Ou talvez fosse comida proibida aos hebreus como imunda, Levítico 1. Ou carne que tivesse sido sangrada inadequadamente, Levítico 17, 14. Qualquer que fosse a razão que o faziam errar, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. Aspenaz, o chefe dos eunucos, gostou de Daniel, mas suas próprias vidas correriam perigo se fosse descoberto que ele não tinha executado as ordens do rei. Ele argumentou-se que eles não comessem a comida do rei e não bebessem o vinho do rei. Sua aparência logo mostraria a diferença, e ele então seria condenado à morte. Daniel pediu ao eunuco, especialmente encarregado deles e dos seus 3 companheiros hebreus, que lhes desse um período de experiência de 10 dias. Ele, persuadido, a deles legumes para comer e água para beber. No fim do período experimental, o eunuco encarregado descobriu que eles pareciam melhores e mais cheios de carne que todos os outros que tinham comido a comida do rei. Portanto, lhes foi concedido seu pedido de legumes e água durante todo o período de treinamento. O sucesso desses 4 jovens hebreus, foi o resultado da bênção especial do Senhor. Deus lhe deu destreza em todo conhecimento e sabedoria. A Daniel foi-lhe dada a capacidade de entender o significado dos sonhos e visões. Eles foram levados diante do rei para serem examinados, depois de completados seus 3 anos de preparação. Daniel e seus 3 companheiros hebreus ultrapassaram todos os outros. Eles eram 10 vezes melhores, um esplêndido grau, do que todos os outros sábios do rei. Foram indicados para a equipe permanente de conselheiros. Daniel continuou ainda até ao 1º ano do rei Ciro, o que mostra que sobreviveu a um novo império. Realmente, Daniel, lá em capítulo 10, verso 1, afirma que ele recebeu uma visão no 3º ano de Ciro. Assim, isto não pretende dizer que quando ele morreu e parou de profetizar, mas que o seu trabalho abrangeu todo o período babilônico. Amém. Deus nos abençoe.